Pergunta valendo R$ 1 milhão. Não que eu tenha, tá? Quantas funções sintáticas o substantivo pode ter? E aí, você consegue responder? Olha só vou te falar uma coisa. Este vídeo aqui é a parte 2, tá? Você já perdeu a parte 1? Bom, não importa. Fica aqui nesse vídeo para você entender um pouco mais a função sintática dos substantivos. E é muito importante, hein? Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje, parte 2, nós vamos falar aí da função sintática do substantivo, tá? Então, se você perdeu a primeira parte, por que você não ativou as notificações? Ah, muito que bem, tá? De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição a parte 1, tá? Mas acaba esse aqui primeiro, tá? Pelo amor de Deus, e aí depois você vai para a parte 1, beleza? Bom, eu trouxe aqui mais frases para que você possa fazer a análise sintática junto comigo, mas obviamente, como eu disse, o foco aqui, é claro, vai ser o que eu deixei grifado. Sim, vai ser o que eu deixei grifado aqui para vocês, tá? Então, sem mais delongas, bora lá pro quadro para você aprender junto comigo, tá? Função sintática aí dos substantivos, parte 2, tá? Bora lá então, tá certo. Bora lá então para a primeira frase e ela vai falar primeira nada, professor, que mentirada danada. É a quinta aqui, ó. Quinta frase, você já perdeu aí, ó, 4 funções sintáticas do substantivo, tá? Mas fica aqui, vem comigo aqui. Olha só, a explicação do professor é excelente. Muito obrigado, tá? Olha só, galera, a gente falou aqui no vídeo da parte 1 que quando a gente está estudando morfologia, vai lá, estudou substantivo, a gente precisa sempre linkar também, quando chegar na sintaxe, qual é a função do substantivo. E olhando o substantivo, né, quando você estuda, você observa que, cara, o substantivo ele vai ter muitas funções sintáticas, né? Então, observe essa aqui. Eu tenho aqui, a explicação do professor é excelente. É claro que quando eu estou falando aqui a explicação do professor, isso aqui vai ser o meu sujeito simples, tá? Vai ser chamado de verbo de ligação e excelente aqui vai ser o meu predicativo do sujeito. O núcleo do sujeito, ou seja, a parte mais importante do sujeito aqui é explicação, tá? Só que agora eu quero olhar para este termo preposicionado aqui. Eu quero olhar esse professor que está aqui, tá? E entender qual é a função sintática dele, tá? Uma coisa que eu posso observar é o seguinte: quando eu falo a explicação do professor é um termo aí preposicionado, tá? E aí, se é um termo preposicionado e ele está ligado ao nome, ele pode ser complemento nominal ou adjunto adnominal. Eu fiz até um último vídeo aqui no canal em que eu te mostro a diferença entre complemento e adjunto, tá? Ele vai passar aqui para você, não sei se aqui ou aqui, e aí você também assiste depois para entender direitinho. Quando eu vejo esse termo preposicionado ligado a um substantivo, o que acontece? A explicação do professor. A palavra do professor, nessa ideia, faz a ação ou recebe a ação? Bom, o professor explicou. Então, eu tenho uma ideia aqui que a gente pode chamar de uma ideia, é claro, ativa, né? É uma ideia ativa, porque foi a explicação do professor, né? Então, a explicação dele, se é uma ideia ativa do professor, o que acontece aqui? Vai ser chamado de adjunto adnominal. Olha que interessante. Então, sim, um substantivo ele pode ter papel de adjunto adnominal. É claro que isso aqui é uma locução, tá? Preposição e substantivo. Mas ele faz o papel aqui de adjunto adnominal. Você sabia dessa? Não? Então, bora lá para a frase de número 2, tá? Pra gente saber... Número 2 não, né? Número 6, tá? Frase de número 6 pra gente entender um pouquinho mais da função do substantivo. Frase de número 6 e ela vai falar o seguinte, já responde aí do outro lado. Guilherme, presente, professor de português, ensina bem. Muito obrigado, muito obrigado. Já pode até curtir esse comentário. Esse comentário não, curte esse vídeo, tá? Olha que interessante. Eu tenho aqui, eu já posso analisar algumas coisas aqui bem interessantes, né? Eu sempre falo assim para os meus alunos. Primeira coisa, quando você encontrar
termos aí, né, que vem entre vírgula, tenta retirar e analisar o que sobrou. Então, Guilherme ensina bem, né? Nesse caso aqui, Guilherme vai ser o sujeito, tá? Ele é meu sujeito, sujeito simples, maravilha. Ensina vai ser um verbo intransitivo e bem aqui vai ser o meu adjunto adverbial, beleza? Ótimo, maravilha. Mas esse V aqui saiu feio, né, gente? Mas enfim, adjunto adverbial. E aí, olha que interessante. Quando eu falo assim, Guilherme, aí eu coloco professor de português. O que está acontecendo aqui? A palavrinha, né, ou as palavras professor de português acaba explicando ali quem é o Guilherme, correto? E se você for observar, né, professor de português é um termo aqui, né, de natureza substantiva, só tem substantivo aqui dentro, que está dando um OBSzinho para outro substantivo, então de natureza substantiva, este termo com relação a este termo, tá? E além disso, tá dando uma característica, tá dando o OBS e outra característica aí, uma terceira, é que está entre vírgula, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um termo de natureza substantiva, como você está vendo aqui, professor de português, porque não tem verbo, está relacionado a outro substantivo, explicando, caracterizando, isso aqui a gente vai chamar de aposto, tá? Isso aqui é um aposto. E quando eu olho esse aposto, dentro desse aposto, eu sei que professor, sendo um substantivo, aqui dentro do aposto, ele exerce uma força incrível, é a palavra mais importante aqui dentro, tá? Então, professor vai acabar sendo o núcleo do aposto, tá? Então, sim, o substantivo, ele também vai servir de aposto, tá? Então, já fica para você aqui adjunto adnominal e aposto para você não errar. E eu quero mandar esse vídeo aqui para duas alunas minhas da mentoria Prof. Gui Furtado, tá? A Adriane aí no caso e também a Duda. Muito obrigado por vocês duas também confiarem no meu trabalho. Então, se você também quer fazer parte da mentoria Prof. Gui Furtado, beijo Duda, beijo Adriane. Se você quer fazer parte da mentoria Prof. Gui Furtado, é só entrar em contato. Meu contato tá aqui embaixo. Manda sua mensagem pra gente começar a estruturar aí tudo aquilo de que você precisa para conseguir mandar muito bem em português, tá? Se você já acompanha meu canal, sabe que aqui português é na prática e as suas aulas também serão na prática, tá? É claro que tem desconto para você que segue o canal, tem planos lá de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, se você quer estudar português, assim, na prática e entender tudo, tá? É claro, é só mandar uma mensagem, Prof. Gui Furtado, tá aqui embaixo. A próxima frase, ela vai falar o seguinte, número 7, a ponte foi construída pela prefeitura. Eu amo isso aqui porque geralmente a galera confunde muito, tá? Vamos pensar o seguinte, a ponte foi construída pela prefeitura. Olha só que interessante. Eu vou deixar aqui separada a locução verbal, né? A ponte, tá? Vai ser o meu sujeito. Só que observe, nessa frase, esse sujeito aqui, ele está sofrendo a ação. Né? A ponte foi construída. A ponte sofre a ação de ser construída pela prefeitura. Então, a gente vai chamar de sujeito paciente, tá? Mas eu não quero saber isso aqui não, tá? Eu quero saber pela prefeitura. Olha que interessante. Quando eu tenho essa construção, essa locução aqui, né? Que a gente chama de locução dispassiva, a gente tem o seguinte. Alguém fez aquela ação, né? No caso aqui, a prefeitura. E aí, eu tenho esse termo aqui preposicionado, né, que faz a ação de construir a ponte. Como é que a gente chama isso observando essa locução de passiva? Pela prefeitura, a gente vai chamar de agente da passiva. Sim, por quê a gente chama de agente? Porque ele faz a ação de construir a ponte e isso aqui é uma locução de passiva. Então, se eu pegar aqui somente a palavrinha prefeitura, né, e entender, né, pela prefeitura, isso aqui é uma agente da passiva. Prefeitura é um substantivo, então a gente já consegue perceber que a agente da passiva também vai ser construída aí pelo substantivo. Então, você já pode anotar aí o 7º caso da função sintática do substantivo. Bora então para a próxima fase. Fase? O que é isso, gente? Frase, tá? Já deixa o like aí, por favor, gente. Ajuda esse canal aqui, porque às vezes o YouTube, ó, brincadeira, hein? Tá? Ativa a notificação também. Faz tudo aí que você puder para ajudar o prof aqui.
vendem-se casas reformadas, tá? Olha que interessante, se você tem dúvida com relação ao se, o se é uma matéria que cai bastante em concurso, tá? Então, eu vou deixar aqui no card agora. Passou esse card aqui ou aqui? Então, é um vídeo sobre se. Então, você tem que, se você está estudando para concurso, você precisa assistir a esse vídeo, tá? Bom, quando a gente tem um se, a gente tem que ficar ligado na transitividade do verbo. Não tem como deixar isso passar. Quando eu falo vendem-se, quem vende, vende alguma coisa. O verbo vender é um verbo transitivo direto. Ai, professor, eu não sei a diferença. Embaixo na descrição também tem vídeo complementar, aulas para que você entenda o se, tá? E aí é o seguinte, casas reformadas, beleza. O se aqui no caso, ele vai ser chamado de uma PA. Mas e a palavrinha casa aqui dentro, gente? Vai ser o quê? Bom, nesse caso, se eu tenho uma PA, eu não vou ter o objeto direto. Eu vou ter o sujeito paciente. Então, aqui no caso, casas reformadas vai ser o sujeito paciente. Essa frase aqui, galera, ela tá na voz passiva sintética, beleza? Fiquei até com uma dúvida aqui. Vocês batem cabeça aí, ficam nervosos ou nervosas quando tem questões que envolvam vozes verbais? Se você tiver, ou se vocês tiverem, deixa aqui nos comentários para eu ter uma noção, porque eu posso trazer mais vídeos com relação à voz passiva, sintética, voz passiva analítica, agente da passiva, sujeito paciente, tá? Eu posso trazer mais vídeos no canal para você, mas é bom você deixar sempre um comentário, porque aí às vezes eu tenho sem ideia de gravar vídeo, aí eu, beleza, a galera tá comentando muito, também já ajuda a engajar também o canal, obviamente, mas também para fazer essa pesquisa com vocês do outro lado. Nós vimos hoje mais 4 funções sintáticas do substantivo, tá? Você sabia que o substantivo ele pode ser um complemento nominal, também poderá ser aí, a depender da frase, é claro, agente da passiva e como nós vimos também no vídeo de hoje, ele também vai funcionar como aposto, tá? Lembrando que eu já fiz outro vídeo para vocês aqui no canal, então por favor não esqueçam de assistir, tá? Adorei fazer esse vídeo aqui, parte 2, muito obrigado, esse vídeo bombou lá, parte 1, então por favor façam bombar a parte 2 também, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia de todos vocês, um beijo e até a próxima.